príncipes e princesas! Estamos aqui para mais uma aula muito especial. Hoje nós vamos lembrar, aprender como compor e decompor os números, como formar e desformar, tá certo? Então, vamos lá, vamos aprender? A aula de hoje fala sobre composição e decomposição de números. Então, primeiro vamos lembrar aqui, ó, as classes onde eles ficam, os lugarzinhos, as casinhas onde eles ficam. Você lembra que quando nós contamos quantidade, nós sempre começamos nas quantidades da unidade, certo? Porque se não fosse 3, né? Se não tivesse mais 1, não seria 45.923. O que dá todo esse número é 1 em 1 que vai juntando, que são as unidades. Juntando a cada 10 unidades, nós formamos uma dezena. A cada 10 dezenas, nós formamos uma centena. A cada 10 centenas, nós formamos uma unidade de milhar. E a cada uma unidade de milhar, nós formamos uma dezena de milhar. E assim a gente vai montando de lá para lá. A gente sempre conta 3 casinhas, ó, unidade, dezena e centena, põe um pontinho. Unidade, dezena e centena, põe um pontinho. Unidade, centena, a gente sempre conta de 3 em 3 para poder colocar os pontinhos, certo? Então aqui nós temos um número, dezena de milhar. Dezena é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Isso, se é de milhar, então vai ser 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. E aqui nós temos, ó, um 4 na dezena de milhar. Então eu estou dizendo que aqui eu tenho 40 mil. Aqui eu tenho uma unidade na dezena de milhar. Unidade é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho o número 5. Como é de milhar, então vai ser 5 mil. Aqui eu tenho 9 centenas. Centenas é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Como eu tenho 9 centenas, então vai ser 900, né? E aqui eu tenho uma dezena, 2 dezenas, né? Dezena é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E como eu tenho 2 dezenas, então vai ser 20. E tenho 3 unidades. Então, vamos decompor este número, certo? Eu tenho 4 dezenas de milhar, então eu tenho 40 mil. Eu tenho 5 unidades de milhar, então eu tenho 5 mil. Eu tenho 9 centenas, então eu tenho 900. Eu tenho 2 dezenas, então eu tenho 20. Eu tenho 3 unidades, então eu tenho 3. Isso é decompor um número, colocar cada valor, né, representado de forma quantitativamente. 40 mil, 5 mil, 900, 23. Que número é esse? 40 mil mais 5 mil, mais 900, mais 20, mais 3. 45.923. Vamos analisar este número aí agora, certo? Ele tem uma unidade, 3 dezenas, 6 centenas, 8 unidades de milhar e 9 dezenas de milhar. Então, que número será este? Primeiro, nós vamos compor este número, certo? Da outra vez, a gente primeiro decompôs e depois compôs. Agora, a gente vai compor o número e depois a gente vai decompor. Ele tem 9 dezenas de milhar, 8 unidades de milhar, 6 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Então, 98.631. Agora, vamos decompor este número, cada um na sua quantidade. Vamos lá. 9 dezenas de milhar. Então, vai dar 90 mil, certo? 8 unidades de milhar. Então, vai dar 8 mil. 6 centenas, 600. 3 dezenas, 30. E 1 unidade, 1. Aí o número decomposto, cada um no seu valor.
90.000 mais 8.000 mais 600 mais 30 mais 1. Ele está decomposto. Aí vamos compor ele? 98.631. Aí vamos para mais um exemplo aí. 32.057. Eu tenho uma unidade, 5 dezenas, 0 centena, 2 unidades de milhar e 3 dezenas de milhar. Nós vamos de novo decompor esse número para depois compor ele, certo? Sim? Então vamos começar. Eu tenho 3 dezenas de milhar. 3 vem dezenas, então se é 3 vai dar 30. Como é de milhar, vai dar 30.000. Eu tenho 30.000. Eu tenho 2 unidades de milhar. Unidade é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho 2 e é de milhar, então vai ser 2.000. Então, eu tenho 30.000 e 2.000. Eu tenho 0 centena. Se eu tenho 0 centena, eu tenho 0. Certo assim? Não tem nada de centena, então só é 0. Eu tenho 5 dezenas. Se eu tenho 5 dezenas, eu tenho 50. Eu tenho 7 unidades. Se eu tenho 7 unidades, então eu tenho 7. Olha aí, agora eu tenho 30.000 mais 20.000 mais 50 e mais 7. 32.057. Olha aí o número aí, certinho? Muito bem! E aí, gostou da nossa aula de hoje? Mais uma aprendizagem muito legal, muito boa para a gente colocar em prática. Quando a gente fala de composição e decomposição dos números, a gente vê o valor real de cada número. Então, a gente aprende que nem tudo é do jeito que a gente vê. Existem coisas na vida da gente que a gente precisa dar prioridade. Eu lembro de uma história de quando Jesus estava aqui na Terra, ele tinha 2 amigas, né? Grandes amigas. Ele ia na casa delas, eram 3 irmãos, né? Mas nesse dia ele estava justamente com as 2 irmãs. Foi lá visitar elas, né? O irmão tinha saído, tinha ido resolver outras coisas lá, e quem estava em casa só eram as 2. E quando Jesus chegou, ai, que maravilha! Jesus chegou na minha casa, que coisa boa! Marta e Maria, essas 2 irmãs, receberam Jesus com muita alegria. Mas cada uma teve um comportamento diferente. Cada uma deu prioridade a alguma coisa diferente. Jesus chegou, se sentou e começou a ensinar. Todas as palavras de Jesus eram palavras para serem guardadas no coração. Então Maria sabia o valor disso, sabia dessa prioridade. Então ela se sentou e começou a prestar atenção em tudo que Jesus estava falando. Já Marta deu prioridade a fazer o melhor para Jesus. Então ela foi lá para dentro e começou a ajeitar as coisas, começou a fazer uma comida bem gostosa e vinha e ajeitava a sala e ajeitava as coisas e deixava tudo. E Maria lá, ó, só olhando para Jesus, escutando tudo que Jesus falava com muita atenção. Aí Marta se aperreou, porque Marta queria que Maria desse a mesma prioridade às coisas que ela estava dando. Aí Marta foi reclamar para Jesus. Disse, mas Senhor, tu tá vendo minha irmã aí sentada e eu aqui me acabando de trabalhar para dar as coisas boas pro Senhor. Pois diga a ela que venha me ajudar. Aí Jesus pegou e disse assim, Marta, Marta, você tá preocupada com muitas coisas. Você tá com as prioridades erradas. Você não tá sabendo o valor real das coisas. Só existe uma coisa que realmente é importante e Maria escolheu a melhor delas. Maria escolheu a coisa mais importante, que é escutar o que eu estou falando e aprender. Vem cá, Marta, senta aqui com a gente, venha aprender. Às vezes na vida da gente, a gente tem as prioridades erradas e quer que os outros tenham a mesma prioridade que a gente. E ficamos bravos quando os outros não fazem aquilo que a gente faz. Mas Jesus ensinou a gente que a gente tem que dar prioridade às coisas certas. E a coisa mais certa que a gente tem a fazer é aprender. Aprender
coisas certas e coisas verdadeiras, principalmente o que ele fala. Então, quando nós estudamos composição e decomposição do número, nós vemos o valor real dos números. Então, nós aprendemos que na nossa vida, nós temos que dar valor real às coisas que realmente importam. E para você, o que realmente importa é você obedecer seu pai, sua mãe e aprender, estudar com muito carinho, muita dedicação e muita atenção. Jesus está falando, ele fala assim, ó, isso é o que realmente importa. Filhos, obedecei aos vossos pais e aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente se torna sábio. Quando a gente coloca essa aprendizagem para ajudar a nossa família e para ajudar as outras pessoas. E aí, vamos compor e decompor os números nos valores reais deles? Então, um beijão no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!